Olá pessoal, tudo bem? Vamos retornar então ao nosso estudo, falando agora sobre os ministros do TST. Tá? Já vimos então quantos são, como eles são escolhidos, os requisitos, né, as exigências constitucionais para que uma pessoa seja ministra do TST. Vamos ver agora a questão, olha só, da posse e das prerrogativas, tá? Então, da posse e das prerrogativas desses ministros, tá? Vamos começar aqui então falando sobre a posse. O que é a posse, pessoal? A posse é a investidura no cargo do ministro nomeado. Então, depois que ele for nomeado pelo presidente da República, ele poderá tomar posse. A posse, então, é quando ele estará definitivamente investido no cargo de ministro. É com a posse que esse cara, de fato, se torna ministro do TST. Então, nós vimos todo o processo de indicação, né, aprovação por maioria absoluta do Senado. Depois que o Senado aprova por maioria absoluta, o presidente da República pode nomear esse cara e depois da sua nomeação ele será empossado. E aí esse cara pode tomar posse de duas formas. Olha só, vamos ver agora então, perante qual órgão esse ministro tomará posse. Pessoal, a regra geral é que esse ministro vai tomar posse perante o Tribunal Pleno, ok? Diz o artigo 7º que o ministro obrigar-se-á por compromisso formal em sessão solene do Tribunal Pleno. Então, haverá no tribunal, pessoal, uma sessão solene, uma festividade, cuja finalidade é o empossamento desse ministro, é a posse desse ministro. É uma reunião específica convocada para esse fim. Mas pode acontecer que o tribunal não esteja funcionando, ou seja, esteja no período de férias coletivas, que é em janeiro e julho, tá? Os ministros têm férias coletivas, como eu vou te mostrar mais adiante, que é em janeiro e julho. Ou pode estar durante o recesso do judiciário, que é do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Como é que esse ministro vai tomar posse durante esses períodos? Olha só aqui, artigo 8º diz o seguinte: no período correspondente às férias coletivas ou ao recesso judiciário, o presidente do tribunal poderá dar posse ao ministro nomeado, devendo o ato ser ratificado pelo Pleno. Então, por exemplo, se o TST estiver durante o recesso judiciário ou férias coletivas dos ministros, ele não está funcionando normalmente, o TST. Os ministros não estão lá trabalhando. Neste caso, portanto, o que vai acontecer? Esse ministro empossado, que foi nomeado, ele pode tomar posse perante o presidente, porque o presidente ele geralmente continua trabalhando durante o recesso e as férias coletivas. Ele continua na corte. Neste caso, então, preste atenção. Esse cara que foi nomeado ministro pode tomar posse perante o presidente, sozinho, numa sessão entre os dois ali só. Tá? E o que vai acontecer? Quando o TST voltar às suas atividades, o Pleno vai ratificar, vai confirmar essa posse que foi dada pelo presidente do TST. Bacana? Então, regra geral é que o cara vai tomar posse perante uma sessão solene do Tribunal Pleno. Mas se o TST estiver de recesso ou férias coletivas, esse cara pode tomar posse perante o presidente do TST e depois que o TST voltar às suas atividades normais, ele vai ter confirmado, ratificado a sua posse pelo Tribunal Pleno. Bacana? Agora, quando ele for tomar posse, pessoal, ele tem que prestar um compromisso, tá? Não interessa se essa posse é perante o Pleno ou perante apenas o presidente, ele vai ter que prestar um compromisso. Você também. Quando for tomar posse, você terá que prestar um compromisso, pessoal, tá? No seu termo de posse, para que ele seja concluído, você tem que prestar um compromisso de cumprir a Constituição, cumprir as leis, cumprir as normas aplicáveis ao seu cargo específico. Os ministros também. Os ministros são agentes, né, do Estado. E, portanto, eles têm que prestar esse compromisso quando forem empossados no cargo. Então, o artigo 7º diz o seguinte, olha só. No ato da posse, o ministro obrigar-se-á
por compromisso formal em sessão solene do Tribunal Pleno ou perante o presidente, nos casos aí de férias coletivas ou recesso, né, a bem cumprir os deveres do cargo de conformidade com a Constituição e as leis da República, sendo lavrado pelo secretário-geral judiciário o respectivo termo de posse, o respectivo termo de compromisso e posse, que será assinado pelo ministro-presidente e pelo empossado. Então, qual que é o compromisso que ele vai prestar? Eu prometo cumprir os deveres do cargo de conformidade com a Constituição. Ô, pessoal, desculpa. Esse negócio aqui tá bem sensível. De acordo com a Constituição e de acordo com as leis da República. Esse é o compromisso que ele vai prestar, semelhante ao compromisso que você também vai prestar. Tá ok? Então, eu prometo cumprir os deveres do meu cargo de ministro do TST de conformidade com a Constituição e de conformidade com as leis da República. Esse termo de compromisso de posse vai ser lavrado por esse cara aqui, ó, o secretário-geral judiciário, que lá no final do curso nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. E esse termo de compromisso e posse vai ser assinado pelo ministro-presidente e pelo cara que está sendo empossado, tá ok? Ele vai ser assinado pelo presidente, mesmo se a posse se der perante o Tribunal Pleno, tudo bem? Sempre quem vai assinar o termo de posse é apenas o presidente e o empossado. E quais são os requisitos do regimento para que esse cara tome posse? Então, no ato da posse, ele vai ter que ter cumprido esses requisitos aqui, que são aqueles requisitos que nós vimos lá no nosso primeiro bloco. Ser brasileiro, contar mais de 35 e menos de 65 anos de idade, ok? E satisfazer aos demais requisitos legais. Perceba que no tocante à idade, ele tem que comprovar ter mais de 35 anos na data da posse. Ele pode até ser nomeado com menos de 35 anos, tá? Mas na data da posse ele tem que ter 35 anos. É isso que você está exigindo aqui no caso do regimento interno, tá bom? Agora preste atenção. Aqui não está prevista aquela exigência de notável saber jurídico e reputação ilibada, que de acordo com a Constituição também terá que ser comprovada no ato da posse, tá ok? Não está aqui prevista porque o regimento não teve essa atualização ainda. Bacana? Beleza, pessoal, olha só. Falamos sobre a posse e é tudo isso que você precisa saber. Vamos falar agora sobre as prerrogativas, tá ok? Vamos falar agora sobre as prerrogativas desse ministro. Olha só, a primeira prerrogativa aí, que é tratada no regimento, é sobre a antiguidade, tá ok? O que é a antiguidade? Ministro mais antigo, pessoal, é aquele que está há mais tempo exercendo suas atividades no TST. Você verá, à medida que nós formos caminhando no regimento, que a antiguidade vai ser um fator interessantíssimo, tá? Dentro do TST. Os ministros mais antigos, aqueles que estão há mais tempo na corte, têm prerrogativas, têm privilégios sobre os mais modernos. Nas questões, por exemplo, de remoção de uma turma para outra. Se vários ministros quiserem remover-se de uma turma para outra, onde surgiu vaga, quem é que tem preferência? O ministro mais antigo. O ministro mais antigo tem preferência também nas questões de votação, ele que vai poder concorrer aos cargos de direção, ele vai ter local já privilegiado no órgão especial. Então, você vai ver que as regras relativas à antiguidade são diversas, tá? Mas o objetivo da antiguidade é justamente você definir quem tem privilégio sobre os demais. Inclusive, o TST ele estabelece uma lista colocando aí os ministros na ordem de antiguidade no TST. Nós veremos, à medida que nós formos caminhando, várias situações em que a antiguidade ela é usada aí para definir diversos fatores dentro do regimento, tá? E aí o artigo 9º, pessoal, vai definir para nós como é que nós estabelecemos a antiguidade dos ministros. Como eu te disse, a antiguidade se preocupa em saber há quanto tempo esse cara está exercendo a função de ministro, há quanto tempo ele trabalha no TST. Aquele que tiver mais tempo de efetivo exercício é o mais antigo. E nós vimos que, em regra geral, esse cara entra em exercício já na posse. Com a posse, ele já entra em exercício. Você sabe que
lá pela Lei 8.112, você pode tomar posse e entrar em exercício depois de um prazo, né? Depois de um tempo. No entanto, aqui, geralmente o cara toma posse e já entra em exercício. Por isso que o primeiro critério que você utiliza para definir a antiguidade dos membros do TST é a data da posse. Então, vamos fazer aqui uma linha do tempo, ok? Uma linha do tempo. E o primeiro critério é a posse. Então, aquele ministro que tomou posse... Deixa eu fazer de outra cor, né? Ficou muito claro. Vou fazer assim, ó. Posse. Deixa eu apagar esse aqui de baixo. Posse. Beleza? Agora preste atenção. Pode ser que 2 ministros tenham tomado posse no mesmo dia. Então, a posse não vai ser suficiente para estabelecer a antiguidade entre esses 2 ministros, tudo bem? Porque os 2 tomaram posse no mesmo dia. Então, eu vou para o próximo critério. Qual que é o próximo critério? É a nomeação. E você sabe que a nomeação ela ocorre antes da posse, não é isso? Então, eu vou ver qual dos 2 foi nomeado primeiro. Aquele que foi nomeado primeiro vai ter a antiguidade, vai ser mais antigo. No entanto, pode acontecer, isso é muito raro, mas que eles sejam nomeados também no mesmo dia. Olha só. Então, eu vou ter que ir para o próximo critério. Qual que é o próximo critério? Olha só. É o tempo de investidura na magistratura da Justiça do Trabalho. Ou seja, vou pôr aqui, ó, tempo de magistratura. Ou seja, eu vou ver quando que esse cara tomou posse. Quando que esse cara tomou posse como juiz do trabalho. Ok? Quando ele começou sua carreira lá atrás como juiz do trabalho, aquele que está mais tempo na Justiça do Trabalho. Só que essa regra aqui, vou até pôr um asterisco, porque ela só se aplica, pessoal, aos juízes da carreira, né? Essa regra aqui não se aplica aos membros do Ministério Público e advogados, porque eles não têm tempo de magistratura. Bacana? Eles são de fora da carreira. Então, essa regra aqui só se aplica para juiz de carreira. A próxima, se isso aqui ainda for igual, o que é muito difícil, você vai pegar agora o tempo de serviço público federal. Então, vamos supor que esse cara era servidor antes de ser juiz. Tempo de serviço federal, tá? Então, vamos supor que esse cara, os caras A e B, tá? Vamos supor que em tudo aqui eles têm empatado, tudo igual, tá vendo? Mas o A, ele era, por exemplo, analista judiciário, certo? Desde 2002. E o B era analista judiciário de um TRT desde 2000. Então, nesse caso, o B, como ele atua desde 2000 como servidor público federal, ele teria o desempate, ele seria o mais antigo. E o último critério, se em tudo isso houver igualdade, o que é muito difícil, pessoal, nós teremos o quê? O último critério é a idade. Ou seja, dentre os dois, aquele que for mais velho, mais idoso, é que vai ter a antiguidade. Tá ok? Mas geralmente, esse aqui, pessoal, a posse já é suficiente, tá? A posse já é, na maioria dos casos, suficiente para se determinar quem é o juiz, o ministro, né, mais antigo. Então, olha só, um exemplo. Caso 2 ministros tenham tomado posse no mesmo dia, será mais antigo aquele que foi nomeado primeiro. Caso persista o empate, será mais antigo aquele que está há mais tempo na carreira da magistratura e assim por diante, enquanto o empate não for resolvido, tá bom? Outro privilégio que os ministros têm é em relação ao tratamento que lhes é dispensado. Olha só o que diz o artigo 10. Os ministros do tribunal receberão tratamento de excelência e usarão nas sessões as vestes correspondentes ao modelo aprovado, aquelas vestes pretas, né? Aquelas vestes talares, as roupas do Batman, tá ok? Aquelas roupas pretas simbolizam a autoridade do cargo que eles exercem, além deles também serem tratados por excelência. Esse é o pronome de tratamento que você deve utilizar ao se referir a um ministro do TST.
e o parágrafo único dizendo o seguinte: após a concessão da aposentadoria, os ministros conservarão o título de excelência e as honras correspondentes ao cargo, salvo no exercício de atividade profissional. Então, é muito comum que esses ministros dos tribunais superiores, ao se aposentarem, queiram trabalhar como advogados. Então, neste caso em que eles estão desempenhando atividade profissional, essas honras não lhes serão conferidas. Por quê? Porque ele está desempenhando uma atividade profissional e ele tem que ser tratado como qualquer outro profissional. Ele não pode ter privilégios que outros profissionais não tenham. Mas, se ele se aposentar e não estiver desempenhando qualquer atividade profissional, as honras e títulos de excelência e todas as honras aí pertinentes ao cargo serão mantidas. Tá ok? Pronto. Sobre posse e privilégios é isso. Vamos fazer aqui algumas questões. Olha só, essa aqui caiu em 2012 na FCC, ó, no último concurso. Olha só. Depois de nomeado, o ministro do TST deve ser empossado. Não é isso? Em um caso específico, a data da posse coincidiu com o período de férias coletiva dos ministros. Então, você já sabe a resposta, pessoal, que você viu comigo aqui. A regra é que ele toma posse perante o tribunal pleno em sessão solene. Mas quando o tribunal está em recesso judiciário ou férias coletivas, ele toma posse perante quem? O presidente, e esse ato será ratificado por quem? Pelo tribunal pleno. Então, vamos ver aqui como é que está a questão. Letra A. Não pode ocorrer, na posse, né? Não pode ocorrer nesse período de férias coletivas, devendo ser adiada para o primeiro dia útil após as férias? Errado, né? Porque nós vimos que pode sim ocorrer e será perante o presidente. Letra B. Pode ocorrer desde que convocada a sessão extraordinária do pleno. Errado, não vai ser convocada a sessão extraordinária. A posse se dará perante o presidente do tribunal. Letra C. Não pode ocorrer devendo ser adiada para a primeira sessão ordinária do pleno após as férias. Também errado, porque pode ocorrer sim perante o presidente. Letra D. Pode ocorrer desde que o TST funcione em regime de plantão durante as férias. Também não existe essa possibilidade, não é isso estabelecido no regimento. Letra E, que vai ser o gabarito. Pode ocorrer devendo o ato ser ratificado pelo pleno. Tá? De fato, a posse se dará perante o presidente e esse ato será ratificado pelo pleno. Questão correta. Perceba que a questão não falou que tem que ser perante o presidente, tá? Isso ela não falou, porque se ela falasse isso, ficaria muito fácil a questão. Então, ela colocou assim, ó, pode acontecer, ela não falou perante quem, mas é perante o presidente, e depois o ato vai ser ratificado pelo pleno do TST. Então, a questão está correta, tá ok? Próxima questão. No ato da posse, o ministro obrigar-se-á, por compromisso formal em sessão solene do Tribunal Pleno ou perante o presidente, a bem cumprir os deveres do cargo de conformidade com a Constituição e as leis da República, sendo lavrado pelo secretário-geral judiciário o respectivo termo de compromisso e posse, que será assinado pelo ministro-presidente e pelo empossado. A questão está verdadeira, é literalmente o que nós vimos também, tá? Não tem nada de diferente aí. E a 4, pessoal, para nós terminarmos esses exercícios, né, depois você faz o resto, o primeiro critério para se determinar a antiguidade no TST é a data da posse? Sim, pessoal, verdadeiro, né? A data da posse é o primeiro critério utilizado para se determinar a antiguidade. Bacana? Pronto, vamos para o próximo mapa mental. Vamos falar agora sobre, olha só, vamos ver aqui ele de forma geral. Então, pessoal, aqui nós vamos dar um zoom aqui, falar primeiro sobre as férias coletivas, ok? Sobre as férias coletivas aí dos ministros do TST. Olha só o que diz o artigo 11. Os ministros gozarão nos meses de janeiro e julho, na forma da lei, as férias coletivas, tá? Pessoal, essas férias coletivas, de acordo com a lei, e a lei que trata disso é a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, eu pus aqui até a sigla para você, ela lá no artigo 66 diz que essas férias coletivas são em 2 períodos, né? De 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho,
tá? Então, os juízes, todos eles, pessoal, inclusive o juiz de primeira instância, eles têm férias de 60 dias por ano, tá? E aí, no caso dos ministros do TST e dos tribunais superiores, né, eles têm férias coletivas. Bacana? Além disso, o parágrafo único diz que os ministros que estão aí de férias, né, informarão na presidência seu endereço para eventual convocação durante as férias e feriados. Tá ok? Para que, se for necessário, eles sejam convocados. Essa eventual convocação aqui, pessoal, perceba que é uma exceção, tá? Regra geral, os ministros vão tirar férias de boa, eles não vão ser incomodados, certo? Mas pode existir, pessoal, uma situação extraordinária que justifique essa convocação extraordinária. Diz-nos o artigo 20 o seguinte: durante o período de férias, o presidente do tribunal ou seu substituto poderá convocar, com antecedência de 48 horas, sessão extraordinária para julgamento de ações de dissídio coletivo, mandado de segurança e ação declaratória alusiva à greve, e que requeiram apreciação urgente. Então, perceba que essa convocação extraordinária, ela é chamada assim porque ocorre durante o período de férias coletivas, tudo bem? E essa convocação extraordinária pode ser feita por quem? Pelo presidente do tribunal ou pelo seu substituto, caso ele não esteja desempenhando efetivamente a sua função durante esse período. Só que essa convocação extraordinária, ela tem que ser feita, pessoal, da seguinte maneira: os ministros têm que ser avisados com, no mínimo, 48 horas de antecedência da sessão de julgamento. E em qualquer hipótese que essa convocação extraordinária pode ser feita? Não. Só pode ser feito para julgamento de quais ações? Ações de dissídio coletivo, mandado de segurança e ação declaratória alusiva à greve e que requeram apreciação urgente. Ok? O artigo 12, porque não é qualquer ministro que tem essa possibilidade, tá ok? A regra é que os ministros vão tirar férias coletivas, mas alguns ministros podem tirar férias em outros períodos. Olha só o artigo 12. Quem são esses ministros que podem tirar férias em outros períodos? Olha só. O presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, se a necessidade do serviço judiciário lhes exigir a contínua presença no tribunal, poderão acumular férias para a fruição oportuna, facultado o fracionamento dos períodos. Parágrafo único diz ainda que a acumulação de férias somente ocorrerá mediante prévia autorização do órgão especial e deverá ser registrada nos assentamentos funcionais do ministro para que lhe seja reconhecido o direito de posterior fruição. Então, preste atenção que isso aqui é importantíssimo para a sua prova. Quem pode tirar férias fora desse período comum de férias coletivas, que é janeiro e julho, são apenas o presidente, o vice e o corregedor. A regra é que eles também vão tirar as férias coletivas, mas pode ser que a necessidade do serviço judiciário lhes exija trabalhar durante esse período. Nesse caso, então, eles poderão acumular essas férias para tirar em momento oportuno, tirar em fevereiro, em março, em abril, em outro período. Por quê? Porque durante o período das férias coletivas, eles não puderam tirar as férias coletivas com os demais colegas por causa da necessidade de atender a demandas do TST. Presidente, vice e corregedor-geral da Justiça do Trabalho são os ministros que exercem os cargos de direção no TST, com um mandato de 2 anos, como nós vamos ver mais adiante. Nós vamos ver como é que esses caras são escolhidos, tá ok? E eles, então, são os que dirigem as atividades do TST, são os cargos de direção do TST. Então, eles e somente eles, e ainda só se a necessidade do serviço exigir, poderão acumular as férias, em outras palavras, não tirar férias coletivas para depois tirar férias em outro momento oportuno. Agora, é possível ainda que eles fracionem esses períodos, por exemplo, tirem 10 dias em um mês, 10 dias em outro mês, 10 dias em outro mês, por exemplo.
Agora, essa acumulação de férias, cuidado, ó, somente ocorrerá se o órgão especial do TST aprovar e deverá ser registrada nos assentamentos funcionais do ministro para que lhe seja reconhecido o direito de posterior fruição. Bacana? Então, quem tem que autorizar essa acumulação de férias não é o tribunal pleno, tá? É o órgão especial, que como nós veremos, é um órgão composto por 14 ministros do TST. 14 ministros do TST. Depois eu vou explicar mais adiante para que existe esse órgão especial, quem são os seus membros, as suas competências, mas por enquanto eu quero só que você saiba que quem autoriza essa acumulação de férias não é o tribunal pleno, é o órgão especial. No próximo bloco a gente volta.